Olá, estamos começando neste momento mais uma edição aqui no YouTube do Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações internacionais para você. Acompanhe conosco. As Nações Unidas afirmam que 20 soldados de paz ficaram feridos, alguns deles gravemente no centro de Mali nesta quarta-feira, quando tiveram a base atacada. Um porta-voz da missão multidimensional de estabilização integrada no Mali disse que o ataque perto da cidade de Douentza foi por volta das 7 horas da manhã no horário local. Mas ele não disse quem era o responsável. Grupos militares islâmicos ligados à Al-Qaeda e aos Estados Islâmicos atacam regularmente as forças de paz da ONU e soldados do Mali na área. Implantado desde 2013, a ONU tem atualmente mais de 14 mil soldados da paz no Mali. Em Mianmar, os protestos contra o golpe militar entraram no 5º dia consecutivo. O movimento de desobediência civil ganha cada vez mais adesões. Esse grupo de mulheres decidiu sair às ruas de Yangon com vestidos de baile. As roupas extravagantes foram a maneira de chamar a atenção da população local. Enquanto protestavam contra o golpe, elas cantavam e dançavam isoladas por um cordão de proteção. Uma das principais reivindicações das ativistas é a libertação da líder civil Aung San Suu Kyi. Bem menos vestidos, esses fisiculturistas decidiram fazer um protesto anti-golpe sem camisas. Eles exibiram cartazes com frases repudiando a tomada de poder pelos militares. Em outro ponto de Yangon, esses manifestantes foram para as ruas com piscinas de plástico. Elas foram colocadas em frente à Embaixada do Japão como forma de pedir o apoio do país ao movimento pró-democracia. Os protestos em Mianmar são os maiores dos últimos 10 anos, mesmo com a repressão do novo governo que decretou estado de emergência no país. Os Estados Unidos e as Nações Unidas condenaram o uso da força contra a população depois que uma mulher foi baleada nos protestos. E os monges fizeram nesta quarta-feira uma passeata contra o golpe militar. Foi a maior manifestação budista desde 2007. O grupo se juntou a estudantes e trabalhadores de várias categorias numa caminhada pelas ruas de Mandalay. Os religiosos pedem a libertação dos presos políticos e a volta dos civis ao governo. Em 2007, os monges budistas fizeram manifestações públicas que levaram ao fim da ditadura militar em Mianmar, depois de 50 anos de poder. Na época, o movimento ficou conhecido como a Revolução do Açafrão, numa referência à cor das túnicas dos monges. Na Rússia, os casos de violência policial vêm se multiplicando nos protestos em apoio ao ativista Alexei Navalny. O Kremlin nega repressão policial e diz que são os manifestantes que atacam a polícia. As autoridades ainda classificaram os protestos como ilegais porque não receberam a aprovação oficial e por serem motivo de espalharem a Covid-19. O blogueiro Fyodor Khodorkovsky, de 18 anos, foi atingido na cabeça pelo cacetete de um policial enquanto participava do protesto em apoio ao ativista da oposição Alexei Navalny no dia 2 de fevereiro. Ele conta que foi atacado mesmo estando claramente identificado como jornalista. Estou começando a me recuperar agora, não posso realizar nenhum tipo de movimento repentino, não posso ficar na luz por muito tempo e não posso usar muito o computador. Isso é o que eu faço, editar vídeos. Mas tenho que ficar na cama agora. Outra vítima da opressão policial em Moscou foi Viktor Lipatov, um advogado de 49 anos que foi atingido na cabeça e no braço também por um cacetete enquanto estava com outros manifestantes em frente à tropa de choque.
Para ser honesto, tenho poucos motivos para acreditar na justiça. Quero acreditar que o bom senso e a lei prevalecem nessa situação e que a pessoa que me infligiu esse dano seja punida. Este manifestante mostrou laudos médicos com uma perfuração no pulmão, fraturas em 3 costelas e um dente quebrado. Alexei Borisov diz que foi atacado pela polícia em um comício em apoio a Navalny em janeiro. De acordo com a OVD Info, uma organização que monitora prisões em protestos para prevenir abusos e perseguição política, mais de 11 mil pessoas foram presas em manifestações nas últimas semanas por causa da prisão de Navalny. 116 casos de suposta violência policial também foram registrados. O grupo disse ainda que a Rússia abriu 36 processos criminais contra pessoas que compareceram a manifestações sobre o suposto uso da força contra a polícia de choque. O grupo de monitoramento do Comitê contra a Tortura da Rússia disse que apresentou 6 queixas ao Comitê de Investigação sobre o suposto uso de violência pela polícia de choque, mas ainda não recebeu nenhuma resposta. O Kremlin negou que tenha ocorrido repressão da polícia e declarou que os casos de suposta brutalidade policial estão sendo investigados. Alexei Navalny foi preso em janeiro depois de voltar da Alemanha para a Rússia, onde recebeu tratamento após ser envenenado na Sibéria. Navalny culpou o governo de Vladimir Putin pelo ataque, mas o Kremlin rejeita as acusações. A polícia grega entrou em confronto com estudantes que protestavam contra as reformas educacionais que deveriam ser aprovadas pelo parlamento na quarta-feira. Eles dizem que as reformas ameaçam as garantias de liberdade acadêmica construídas nos anos após o fim do regime militar na década de 70. A polícia disparou gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes, enquanto bombas de gasolina em chamas eram lançadas contra eles. Mais de 20 pessoas foram detidas. O governo afirma que as reformas, incluindo a formação de unidades especiais de polícia para os campos universitários, visam atualizar o sistema, reformar as admissões nas universidades estaduais e melhorar a segurança. A questão tem sido especialmente sensível na Grécia desde a época do regime militar de 1967 a 1974. Durante uma revolta estudantil em 73, que ajudou a derrubar a junta, um tanque passou pelos portões da Universidade Politécnica matando estudantes. O projeto de lei também permite a instalação de sistemas eletrônicos de segurança nas áreas e nas entradas das universidades e estabelece uma nota mínima para o ingresso na universidade. O avião da Sriwijaya Air, que caiu no mês passado, matando 62 pessoas, teve um desequilíbrio no empuxo do motor que acabou levando à queda da aeronave. Foi o que concluiu um relatório preliminar de investigadores divulgado nesta quarta-feira. O Comitê Nacional de Segurança de Transporte da Indonésia afirmou em uma coletiva que depois da decolagem, quando o Boeing 737-500 alcançou quase 2.500 metros de altitude, a alavanca do acelerador do motor esquerdo se moveu para trás, enquanto a alavanca direita ficou na posição original. Depois disso, quando o avião chegou a 3.300 metros, o piloto automático desligou e o avião rolou mais de 45 graus para a esquerda e mergulhou no mar. Os mergulhadores ainda procuram o gravador de voz da cabine do avião. Inilah yang kita belum bisa menjelaskan sampai hari ini. Na Índia, socorristas estão tendo dificuldades para resgatar operários de uma usina hidrelétrica em construção. Eles foram atingidos por uma avalanche na cordilheira do Himalaia. Os operários trabalhavam nas obras para a construção de uma usina hidrelétrica quando a tragédia aconteceu. Uma geleira se rompeu, provocando a inundação do rio Dhuali Ganga. Ele arrastou tudo o que havia pela frente, destruiu pontes e uma hidrelétrica menor, antes de chegar ao ponto onde os trabalhadores estavam. Já foram encontrados 32 corpos, 204 pessoas estão desaparecidas. Um grupo de 35 operários ficou preso em um túnel inundado. Os socorristas conseguiram remover uma grande quantidade de entulho e de lama carregados pelo rio, mas agora
esbarram num bloqueio de imensas rochas. A demora pode comprometer os esforços porque há risco das vítimas morrerem de hipotermia, uma queda perigosa na temperatura corporal por causa do frio. Vamos agora fazer um rápido intervalo e, na sequência, nós temos mais informações internacionais para você. Até já! Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A equipe de especialistas liderada pela OMS, que foi a Wuhan, na China, para investigar o início da pandemia do coronavírus, deixou a cidade nesta quarta-feira. Eles partiram depois de concluir os trabalhos de investigação em campo. A equipe chegou a Wuhan em 14 de janeiro e, após 2 semanas de quarentena, visitou locais como o mercado de frutos do mar de Huanan, o local do primeiro grupo conhecido de infecções. Eles foram também ao Instituto de Virologia de Wuhan, que participou das pesquisas sobre o coronavírus. Um dos especialistas, Peter Ben-Enberek, disse que vale a pena explorar a possibilidade do vírus congelado ter sido introduzido localmente. Na Inglaterra, o príncipe Charles foi vacinado contra a Covid-19. Ele já havia sido infectado pelo vírus no início da pandemia. O herdeiro da coroa britânica, de 72 anos, e a mulher dele, Camilla Parker, de 73, são os mais novos integrantes da família real a serem imunizados. Antes deles, a rainha Elizabeth, de 84 anos, e o príncipe Philip, de 99, também já haviam sido vacinados. O Reino Unido priorizou idosos, profissionais de saúde e doentes crônicos na primeira etapa da campanha de imunização. 13 milhões de pessoas já receberam as doses até agora. Elas receberam imunizantes produzidos pela Pfizer-BioNTech e pela AstraZeneca de Oxford. Quase 4 milhões de britânicos contraíram a Covid-19 desde o início da pandemia. Cerca de 112 mil morreram da doença. O governo sul-coreano realizou nesta quarta-feira um teste de triagem da Covid-19 em um cachorro de uma paciente com a doença. O país já tinha relatado um primeiro caso confirmado do vírus detectado em um animal de estimação no mês passado. Uma Cocker Spaniel de 8 anos teve sintomas de febre e coriza relatados pela tutora que estava com Covid-19. A cachorrinha fez o teste e vai ficar isolada em casa por 14 dias com um tratador, já que não há evidências de que o coronavírus possa ser transmitido de animais para humanos. Seul quer passar a fazer exames de coronavírus em cães e gatos que apresentarem sintomas após entrarem em contato com pacientes da Covid-19. O país já tinha um caso confirmado de um gato que testou positivo para a doença. No famoso Parque Azhar, no Cairo, um grupo de pessoas ri para se livrar do estresse do dia a dia, em meio à cepa coletiva da pandemia do coronavírus. Uma alemã de 57 anos é treinadora de bem-estar e mora no Cairo há 20 anos. Ela conduz uma sessão de yoga do riso, treinando um grupo para rir sem depender de situações engraçadas. O objetivo é abastecer o corpo com endorfinas responsáveis pela felicidade. Segundo a professora, o riso muda a bioquímica em minutos. Os participantes realizam diversos exercícios de riso, como fingir rir de uma piada ao telefone, dançar, bater palmas e cantar rimas. Ela explica que o corpo não consegue diferenciar o riso com ou sem motivo, e assim os efeitos positivos são todos iguais. Na China, o evento televisivo mais assistido do mundo, o Festival de Gala da Primavera, será cercado de medidas anti-epidêmicas neste ano.
O China Media Group anunciou que tudo será feito para garantir a segurança dos artistas e dos espectadores presentes na edição deste ano. A TV chinesa que produz o festival contou com uma equipe de operações antiepidêmicas em toda a produção do evento. Um veículo especial de testagem está a postos e todos os participantes vão ser testados para a Covid-19. O resultado sai em cerca de 40 minutos e é automaticamente enviado para o celular da pessoa. Os estúdios são desinfetados frequentemente e a circulação entre eles é estritamente controlada. O programa teve 500 milhões de espectadores no ano passado. Um vídeo promocional do Festival de Gala da Primavera na China começou a ser exibido nesta terça-feira em algumas das principais cidades dos Estados Unidos. O vídeo de divulgação foi ao ar em locais icônicos nas cidades de Nova York, Washington, D.C., Hollywood, além de outras cidades. A campanha publicitária quer mostrar aos americanos e turistas que visitam os Estados Unidos um pouco da cultura chinesa com o Festival de Gala da Primavera. O grande evento televisivo é transmitido ao vivo anualmente desde 1983 e já virou a manifestação cultural mais difundida das celebrações do Ano Novo Lunar na China. No ano passado, a audiência foi mais de 500 milhões de telespectadores, além de 1 bilhão de visualizações na internet. Duas ex-campeãs se destacam no Aberto da Austrália de tênis. Naomi Osaka e Iga Swiatek já têm adversárias definidas na terceira rodada do torneio. A japonesa Naomi Osaka, de 23 anos, venceu a francesa Caroline Garcia por 2-0 em 1 hora de jogo. A vitória foi garantida com um ace de 181 km por hora. A ex-campeã do Aberto da Austrália em 2019 terá pela frente a tunisiana Ons Jabeur na terceira rodada. Já a polonesa Iga Swiatek, campeã do Aberto da França, bateu a italiana Camila Giorgi pelo mesmo placar com parciais de 6-2 e 6-4. A jovem tenista de 19 anos precisou de 1 hora e 20 minutos para garantir a vitória e agora vai enfrentar a francesa Fiona Ferro. Fundada há 1 ano na Síria, a Sighted Hearts School é a única escola em Idlib que atende exclusivamente a crianças com deficiência visual. Hoje ela recebe mais de 100 alunos ministrados por professores com deficiência visual que aprenderam a língua Braille. O adolescente sírio Zakaria Ol-Youssef caminha cerca de 20 quilômetros 3 dias por semana para ir à escola feita especialmente para pessoas com deficiência visual. O menino de 16 anos disse que era muito mais fácil para ele ir à escola quando estava em casa, mas agora está enfrentando muitas dificuldades para viver em um campo de deslocados internos e ter que ir para a Escola dos Corações Avistados, como é conhecida. Agora, os professores estão ajudando os alunos a melhorar o nível cultural e educacional e apoiá-los psicologicamente para que possam se tornar mais ativos e independentes na sociedade. Os alunos aprendem Braille, árabe e matemática. A escola, que oferece educação e transporte de ônibus gratuitamente, recebe financiamento limitado de uma das organizações locais da região. E por aqui estamos encerrando esta edição. Se você gostou, dê um like e compartilhe. Nos vemos de novo na próxima edição. Um forte abraço e até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.